masculino, nesse terceiro dia de competições, os Jogos Pan-Americanos de Winnipeg, no Canadá. No momento que está acontecendo a apresentação da seleção cubana de voleibol, mais um grande jogo que você acompanha ao vivo nos Jogos Pan-Americanos de Winnipeg. Brasil e Cuba se enfrentando. E essa partida pode ser uma prévia aí do que vai acontecer na final do Pan-Americano. Aí você tem a relação dos jogadores cubanos, o Ruiz, o Denis, o Pimienta, o esquerdo, o Osvaldo e o Osvani Hernandes e o Romero, que é o líbero da equipe. E agora a apresentação aí dos jogadores brasileiros. Número 2 é o Axé. Ele que está recuperado do problema que teve na mão direita durante a Liga Mundial. Um corte profundo realmente, mas já está recuperado dessa contusão. O Axé é o número 2, jogador de 1,95 m, 26 anos. Aí o levantador que está no lugar do Maurício. Maurício que não está no Pan-Americano. Ricardinho, número 17, o levantador titular da equipe. Esse aí é o Gustavo, jogador de 2 e 3, 23 anos. Aí o Douglas, eleito melhor atacante da Liga Mundial de Vôlei. Douglas, número 8, jogador de 2 metros, tem 28 anos. Jogador mais velho dos que estão em quadra é o Douglas. Marcelo Negrão, 1,99 m, 26 anos. E finalmente o Giba, que também fez uma Liga Mundial sensacional. Foi o segundo melhor atacante, o segundo melhor na recepção, o terceiro maior pontuador da Liga Mundial. E aí está o Paulinho, ele que é o líbero da seleção brasileira. Estamos ao lado do Fernandão, técnico é o Radamés Atari. Estamos ao lado do Fernandão, comentarista exclusivo do Sport TV, que vai acompanhar um grande jogo, mais uma vez, toda a rivalidade de Brasil e Cuba. Seleção cubana que eliminou o Brasil na fase semifinal da Liga Mundial. Aí está a relação dos jogadores que começam a partida pela seleção brasileira. E tem tudo para ser um jogão também. Pode ser aí um aperitivo do que a gente vai ver na decisão pelo ouro no Pan-Americano. Não é isso, Fernandão? Boa tarde. Boa tarde, Lucas Pereira. Um abraço especial para os assinantes do Sport TV. Daqui a alguns segundos vamos assistir mais um grande jogo entre o Brasil e o rival Cuba, vice-campeã da Liga Mundial. Infelizmente o Brasil não contará com o Náutico, nosso melhor jogador, enquanto os cubanos vêm com a força máxima. No último confronto, todos devem se lembrar bem, 3-0 para Cuba. E hoje vamos ver se a gente vai fora, apesar de reconhecer um ligeiro favoritismo para a equipe cubana. A seleção brasileira começa vibrando muito, o Axé atacando, botando no chão. Primeiro ponto é brasileiro na partida, 1-0 Brasil, início de jogo. Você acompanhando ao vivo mais um grande evento dos Jogos Pan-Americanos de Winnipeg, a cobertura completa aqui no Sport TV. Aí o Denis batendo, ficando no bloqueio duplo. E o Axé começa com toda a força, hein, Fernandão? É verdade, o Axé ele tem um bloqueio muito forte, o ataque também potente nas pontas. Agora vamos ver como é que vai ser o desempenho dele no fundo de quadra. Ele está submetido no Náutico, o Náutico é craque no fundo de quadra. Vamos ver como é que vai ser o passe dele. Olha o Denis na largadinha, o Brasil começa forçando o saque, está muito bem no jogo até agora. Olha só o Giba explorando o bloqueio. Começa na frente o Brasil, já bota 3-0 na frente em cima da seleção cubana. Falando do Nauwetz, o Nauwetz deve jogar apenas na fase final do torneio de vôlei do Pan-Americano. Ele está com o dedo mínimo da mão direita realmente machucado e uma contusão também no joelho esquerdo. Por isso é que o Nauwetz não está participando aí desses primeiros jogos da seleção brasileira. Mais um erro de ataque. Marcou toque na rede, bloqueio. É o ataque do Osvaldo Hernandes. Vamos rever o lance, olha só. É a rede, nitidamente que balança. Momento que caiu ali o Axé, também o Douglas. Os dois tocaram na rede. Giba na recepção, Ricardinho. Vem bola pro Axé. Mais uma vez passando pelo bloqueio. O Axé 4-1 Brasil. Esse que é o grupo A. Tem Brasil, Cuba, Venezuela e Barbados. O grupo B tem Canadá, Argentina, Estados Unidos e Colômbia. Lembrando que os dois melhores de cada grupo se classificam para a fase semifinal da competição. Mais uma vez o bloqueio chegando, agora o Douglas fechando ali na diagonal. A equipe brasileira começou muito bem, acima de qualquer expectativa, mandando nesse início de set. E a equipe cubana, não sei, bem lenta, os atacantes atacando para fora, errando bastante. Nosso bloqueio funcionando a contento. Agora explorando o bloqueio ali o Osvaldo Hernandes, ponto da seleção cubana. Estamos com imagens ao vivo do Centro Atlético Investors Group na Universidade de Manitoba, em Winnipeg.
Belo trabalho, a chutadinha no meio do Ricardinho com o Douglas. Você acha, Fernandão, que muda muito a seleção brasileira com a ausência do Maurício? Olha, o Ricardinho, eu acho que ele vai arriscar um pouquinho mais. Quer dizer, o Maurício é um jogador muito experiente, todo mundo sabe das suas qualidades. Agora o Ricardinho está numa grande fase, ele demonstra sempre que entra, né, naquela inversão do 5-1. E é bom ele começar saindo de titular nos Jogos Pan-Americanos. Com isso ele vai adquirindo a experiência necessária. Recepção do Axé, Ricardinho, chutadinha no meio, bola bateu no bloqueio, vem contra-ataque da seleção cubana, bloqueio do Brasil, funcionando de novo, hein? O terceiro bloqueio, impressionante, o Douglas na rede fazendo a festa. Inclusive o Douglas, uma super fase, foi nosso melhor atacante na Liga Mundial, melhor atacante da Liga Mundial, eficiente no bloqueio. Ele é um jogador muito forte, mas trabalhando sempre velocidade nessa bolinha chutada pelo meio. Saque do Douglas. Veio o Thiago no levantamento, Ruiz atacando na diagonal, conseguindo o quarto ponto para a seleção cubana, 7 para o Brasil, 4 para Cuba, é o primeiro set. Aí a repetição, fora de segurança para ele, bateu ali na diagonal, fugiu bem do bloqueio. Saque do próprio Ruiz, Ricardinho, chamou o Giba pela entrada, hein? Bloqueio chegou, Ricardinho de manchete, outra vez com o Giba afastado da rede, bola no chão, é ponto do Brasil. É isso aí, a bola foi levantada de manchete, um pouco afastada da rede, trabalhou uma meia batida. E quando acontece isso, a equipe toda se concentra ali na cobertura. Isso é que é importante. É 8 para o Brasil, 4 para a seleção cubana. A primeira parada técnica obrigatória do primeiro set. Quando você está revendo aí o oitavo ponto do Brasil, justamente uma bola difícil para o Giba, tinha bloqueio triplo em cima, estava afastado da rede, mas colocou muito bem a bola no meio da quadra e a bola caiu. Lembrando que no último Pan-Americano de Mar del Plata, na Argentina, em 1995, a Argentina venceu a seleção dos Estados Unidos e conquistou o ouro. Vamos ouvir aí o Radamés Natário. Tá legal. Vamos lá, continuar a mesma marcação, não muda nada por enquanto. Tá? Mas o Radamés Natário cada vez mais em forma, né? Impressionante como ele vem emagrecendo cada vez mais, né, Fernandão? Eu acho que ele fechou a boca. O Radamés era bem gordinho, bem saliente. Eu falo isso que a gente é muito amigo, mas ele fechou a boca, acabou com doce, Coca-Cola, e agora ele está em grande forma. Você vê aí aproveitamento do Brasil bem melhor, de 8 bolas botou 6 no chão nos ataques brasileiros, enquanto que Cuba aproveitou só metade. Número de bloqueios, 2 pontos de bloqueio do Brasil, nenhum da seleção cubana até agora. E a seleção cubana conseguiu um ace, a seleção brasileira nenhum. Mas de qualquer maneira, os números mostram a superioridade da seleção brasileira nesse primeiro set com 8-4. Você vê aí o Axé, Carlos Silva, né? O Axé, que até agora, em 2 ataques, conseguiu 2 pontos. Aproveitamento até agora de 100% do Axé. Erro de saque do Marcelo Negrão. 8-5. Saque do Yosvani Hernandes. Giba na recepção, Ricardinho. Vem com Giba. Bola passou pelo bloqueio, é ponto do Brasil. Houve toque na rede, hein? E o Giba, quando está na rede, ele recua para passar. Aí ele passa e mesmo assim ele consegue atacar. Ele é muito rápido, ele consegue atacar uma bola na ponta bem rápido. Saque do Giba. Thiago. Oswaldo Hernandes. Outra vez o bloqueio do Brasil funcionando. O Axé tá demais o jogo, hein? Agora o Oswaldo Hernandes, naquele jogo contra o Brasil pela Liga, ele jogou muito bem, ele destruiu a equipe brasileira, acertando praticamente tudo. E contra a Itália, ele já não jogou tão bem, o Oswaldo Hernandes. Quer dizer, hoje ele não se encontra bem, está meio lento, está sendo marcado até com uma certa facilidade. Então isso é bom pra gente. 10-6 para o Brasil. Ricardinho, Marcelo Negrão, foi lá na saída de rede, explorou o bloqueio, 11º ponto da seleção brasileira. Seleção cubana na Liga Mundial perdeu para a Rússia, né, por 3-2. Depois, na fase semifinal, acabou vencendo a seleção brasileira com facilidade por 3-0. E na decisão deu Itália. A Itália conseguiu a vitória em cima da seleção cubana, ficando com mais um título da Liga Mundial. Olha o Denis, Thiago. Oswaldo Hernandes, a largadinha não deu certo. A briga na rede, mas aí a bola ficou muito mais para o Pavel Pimenta. O gigante Pimenta, que tem 2-8, né? Sacando o Denis. Vai forçar no saque e viagem.
Paulinho chegou na recepção meio complicada e o Ricardinho consertou tudo na hora certa. Ponto do Brasil. Olha só como ele teve que tocar para o outro lado, né? Empurrou por último, conseguiu o ponto. Thiago. Ponto da seleção cubana com o Ruiz pela entrada de rede. O passe está saindo. O homem brasileiro que bloqueia meio, está pulando como do meio, que tem que pular. Aí se aproveita o atacante de ponta para atacar normalmente diagonal. A torcida brasileira e o Winnipeg torcendo pelo Brasil contra a seleção cubana. Esse que é o principal jogo desse grupo A. Logo na estreia, né, do vôlei masculino nos Jogos Pan-Americanos, o principal jogo. O Brasil que depois vai enfrentar a seleção da Venezuela e depois vai enfrentar a seleção de Barbados. Não há dúvida que Brasil e Cuba já estão classificados. No outro grupo, não, Lucas, outro grupo vai ser uma briguinha boa. Estados Unidos, Canadá e Argentina. Não acredito na Colômbia, porque esses 3 países vão brigar por 2 vagas. Seleção colombiana que é a única que faz a sua estreia nos Jogos Pan-Americanos no vôlei masculino. A estreia da Colômbia no vôlei masculino em Pan-Americano. Se bem que a seleção norte-americana também não levou a equipe principal, né? Essa informação que nós temos, que a seleção dos Estados Unidos não levou a equipe principal, mas de qualquer maneira sempre foi uma potência no vôlei masculino. Tem 4 medalhas de ouro em Jogos Pan-Americanos e pode complicar a vida de Canadá e Argentina. Saque do Ruiz. Axé, Ricardinho. Giba no corredor, beleza essa bola do Giba, ponto do Brasil. Olha só a velocidade do Giba, hein? Acertou o espaço ali, à frente do Oswaldo Hernandes no corredor. Thiago. Aí o Denis. Bela defesa do Paulinho. Marcelo Negrão de manchete, bola de segurança para o Giba. A bola nem chegou a passar. É essa bola que o Giba tem que trabalhar melhor, como no ponto anterior que ele conseguiu. Quer dizer, trabalha uma meia batida, vai pegar no bloqueio, vai voltar e sim, aí a gente continua. Saque foi do Yosvani Hernandes. Jogada na velocidade do Brasil. Tocou. Erro da arbitragem, nossa senhora. Claro que tocou. Não. Está marcando em linha, me está marcando o bloqueio, eu não lo vi. Não. Está bloqueio. Não. Quem salvou o Brasil nessa aí foi o fiscal. É verdade. Nenhum dos 2 juízes viram. Nitidamente tocou. Está bem mal puesto, está bem. E aí o Yosvani Hernandes foi reclamar, mas sem razão. Esse árbitro principal aí, o de cadeira, é o argentino Ruben Jarque. Tocou nitidamente, hein? Se ele não marcar, seria um erro grosseiro, realmente. Marcou o 16º ponto do Brasil. E o Steve McLean do Canadá é o segundo árbitro. Ele está tentando, a bola não está nem forte. Ele está tentando esperar o máximo para você definir para onde vai o bloqueio. Espera um pouquinho. A bola tocou com toda certeza. Você está marcando certinho, assim ele está fechando. Então fecha um pouquinho mais, tá? Você viu ali o alemão também conversando, o Radamés Atari, o pessoal conversando. Esse aí é o técnico cubano Juan Dias. O alemão é o auxiliar técnico do Radamés e é o treinador, o principal treinador no fundamento bloqueio. E a equipe realmente melhorou muito nesses últimos anos, nesse fundamento tão importante para o voleibol. Então o Radamés aí está com uma comissão técnica de altíssimo nível. Vamos falar um pouquinho da história do Pan-Americano, Fernando, que você inclusive fez parte dessa história. A última medalha de ouro do Brasil em Pan-Americano foi na Venezuela em 1983, com a vitória sobre a seleção cubana, justamente por 3-7-1, e você estava na seleção brasileira, né? É verdade, é aquela geração que deu tantas alegrias ao país. Nesse jogo, inclusive, nós ganhamos de Cuba 3-1, jogaço, o Badal teve uma atuação fantástica. E ganhar de Cuba é sempre bom, principalmente numa edição pan-americana. Eu tenho muito orgulho desse título. E Xandó, Bernard, Mauri, Montanaro, tantos jogadores, Bernardinho. É uma geração que deu muitas alegrias. Olha o Axé batendo, bola bate no bloqueio. Tá com um aproveitamento excepcional o Axé na partida, hein? Mais um ponto para o Brasil. O Brasil que tem apenas 2 medalhas de ouro no vôlei masculino nos Jogos Pan-Americanos, uma em 63 e a outra justamente em 83. Tá errado do Gustavo.
Voltou na seleção cubana. Cuba que tem 4 medalhas de ouro em Pan-Americanos, no vôlei masculino. Os 2 erros de saque aí, 3 do Brasil, agora 3 também na seleção cubana. Cuba venceu o Pan-Americano em 71, 75, 79 e o último título foi justamente em casa, em Havana, em 1991. Saque bem colocado do Ricardinho, recepção do Denis, ele mesmo atacando, explorando o bloqueio do Axé, que chegou ali no bloqueio simples. É importante que o Axé tá ligado. Você deu essa bola, houve a finta, o passe saiu, mas ele conseguiu chegar mesmo quebrado. Saindo aí o Pavel Pimenta. Entrando o bate para o número 4. O técnico Radamés Atari passou as instruções ali sobre o saque do bate, né? Ele é canhoto, bate com força. Tá aí o Axé pela saída de rede, 19º ponto do Brasil, 19-14. Seleção brasileira continua com uma boa diferença e agora chegou o momento de definição do set. Erro no saque do Axé. 19-15. Foi o 4º erro de saque do Brasil. 3 erros tem a seleção cubana. Saque do Oswaldo Hernandes. Belo saque em Ricardinho com dificuldade para o Marcelo Negrão. Existia inclusive, Fernandão, uma dúvida do técnico Radamés Atari entre o Marcelo Negrão e o Joel para essa partida. Você acha que ele teve a melhor escolha? Certamente. É difícil falar sobre essa escolha, porque ele que está sentindo o grupo, a questão de treinamento. Mas o Marcelo Negrão é um jogador experiente, está retornando à seleção brasileira depois de um tempo afastado. Então acho que a gente tem que prestigiar o Marcelo Negrão, principalmente que ele é um excepcional jogador. Saque do Ruiz, mais um saque para fora. Lembrando que nesse Pan-Americano, Maurício, Max e o Kid saíram com relação ao grupo que estava na Liga Mundial de Vôlei, e o Marcelinho, o André e o Axé entraram. E agora mais uma vez o jogo parado, 21 para o Brasil, 17 para a seleção cubana. Também conversando com o time cubano. Lembrando os próximos jogos da seleção brasileira. Esse Pan-Americano de Winnipeg no vôlei masculino. Brasil na próxima segunda-feira pega a seleção de Barbados. E na terça-feira pega a seleção da Venezuela. As semifinais acontecem no dia 31 de julho. Vambora, moçada. Vambora. Confirmando o placar, portanto, 22 para o Brasil, 16 para a seleção cubana. Agora sim o placar está certinho da TV canadense. Olha o bloqueio do Brasil, mais uma vez funcionando, parando o ataque do Oswaldo Hernandes. 23-16, esse set praticamente está garantido, hein, Fernandão? Eu não vejo como o Brasil possa perder esse set. O Brasil muito bem, a gente tem que elogiar a performance do time. O Brasil entrou gostando do jogo desde o início. E me parece que os cubanos entraram, não viram o Nalbert, nosso melhor jogador, pois isso vai ser mais uma barbada. E aconteceu o inverso. No primeiro set o Brasil está tendo aí uma situação irrepreensível. Saque do Yosvani Hernandes. Tem 2-4, né, o Yosvani Hernandes. Olha o Axé. Ela chegou a tocar ali na fita da rede, ficou lá no fundo, na quadra. 24º ponto da seleção brasileira, 24-17. Tem o 7 pontos do Brasil. Começando muito bem nos Jogos Pan-Americanos do vôlei masculino a seleção brasileira, porque essa aí é a disputa pela primeira posição. Olha o bloqueio do Brasil, 25-17, fechando o primeiro set a seleção brasileira. Um rápido intervalo, já a gente volta com as emoções do segundo set. Sport TV, o canal campeão. Então para o início do segundo set. No outro grupo nós temos Canadá, Argentina, Estados Unidos, que é um grupo que tem a Colômbia também. Agora a seleção canadense provavelmente vai ficar com a primeira posição
E seria importante até para o Brasil fugir de um confronto na fase semifinal contra o Canadá, que inclusive venceu na primeira fase a seleção brasileira na Liga Mundial de Vôlei e vai jogar em casa nesse Pan-Americano. Tem uma ótima seleção. Você prefere enfrentar numa semifinal a Argentina, com técnico novo e alguns jogadores de volta, ou a seleção canadense jogando em casa? É difícil, né, Fernandão? É difícil, mas eu ainda prefiro jogar com a Argentina. Eu acho que o Brasil gosta mais do estilo argentino, se dá bem normalmente quando joga com a Argentina. Apesar que a Argentina trocou o técnico, então existe aquela motivação dos jogadores, alguns jogadores veteranos voltando. Então, independente se for Brasil ou Argentina, vão ser 2 jogos difíceis. Sexto erro de saque do Brasil, hein? Forçando mais o saque a seleção cubana nesse segundo set. Olha o Axé, bola espetada na rede, ficou difícil para ele bater. Vem ali o Thiago, bola bate no bloqueio. O segundo ponto na seleção cubana começa melhor nesse segundo set, faz 2-0. O novo técnico da Argentina é o Carlos Getzelevich, que substitui o Daniel Castellani, que foi o técnico da Liga Mundial, mas a Argentina não foi bem jogando em Mar del Plata, né, na final da Liga Mundial de Vôlei. É ponto de bloqueio da seleção cubana, hein? Começa com 3-0. Aí a repetição, câmera colocada junto à rede. Muralha aí cubana, né? Ricardinho, Axé, batendo com muita força o bloqueio, chegou de novo. Ricardinho, outra vez com Axé, soltando o braço e ficando no bloqueio. Parece que o time cubano acordou. Eu fiz aí severas críticas à equipe no primeiro set, eles voltaram diferente, você vê bloqueando, participando mais do jogo. Então, o time brasileiro agora tem que se ligar, tem que jogar da mesma maneira, com o mesmo entusiasmo do primeiro set. É 4-0 e o técnico Radamés Atari já para o jogo, né? Hoje começam as competições de atletismo e ginástica dos Jogos Pan-Americanos de Winnipeg. E você vai acompanhar com a participação brasileira. Hoje nós teremos as classificatórias do atletismo nos 100 metros, no masculino e no feminino, os 400 metros, também os 800 metros. A final do salto em distância com chances de medalha para o Brasil. Você vê aí o aproveitamento até agora, bloqueios contras, né, da seleção cubana e também da seleção brasileira. E hoje nós temos também a ginástica artística com as competições por equipes. E a Daniela Hipólito na equipe feminina do Brasil também brigando por medalha. Equipe brasileira que vai lutar muito por uma medalha, com toda certeza, também na ginástica artística. E hoje tem mais vôlei para você. A partir das 8 da noite, o vôlei feminino com Brasil e Estados Unidos. Seleção brasileira no feminino que estreou ontem com uma grande vitória, 3-0 em cima da seleção peruana, e hoje enfrenta a seleção norte-americana. Tá aí o Denis. Bola foi fora, hein? Pediu o toque no bloqueio, o árbitro não marcou. Segundo ponto no Brasil. 4-2. Aí o gesto aí do Juan Dias dizendo que houve o desvio no bloqueio. Vamos rever? Achei que não houve não, hein? 4 para Cuba, 2 para o Brasil, segundo set. Primeiro set deu Brasil 25-17. Saca do Gustavo, foi lá no fundo da quadra, saiu por pouco. Giba, Ricardinho, chutadinha no meio com Douglas. Bola ficou presa ali no bloqueio. E aí voltou de graça para a quadra cubana. Vem Thiago, vem o Denis, ponto de Cuba. Sexto ponto da seleção cubana, 6 para Cuba, 2 para o Brasil nesse segundo set. E dá para notar, você vê que os jogadores na ponta acelerando o braço. Primeiro set, o Denis e o Hernandes, o Oswaldo Hernandes, muito lentos. Agora não, agora a equipe cubana voltou e esse set vai ser disputado lá em cima. Também temos hoje nos Jogos Pan-Americanos de Winnipeg a participação do Brasil no polo aquático. O Brasil no feminino, que ontem venceu a seleção cubana. Hoje o Brasil no feminino no polo aquático enfrenta a seleção dos Estados Unidos, está enfrentando nesse momento. E no masculino, Brasil e Porto Rico. No polo aquático masculino. E é claro que você vai ficar sabendo de todos os detalhes, todas as medalhas, todas as informações dos atletas brasileiros nos Jogos Pan-Americanos de Winnipeg. Cobertura completa aqui no Sport TV. Tá aí o Axé.
que jogou no segundo set. Do que jogou no primeiro set, né? Tá vencendo aí o segundo set com absoluta tranquilidade até agora. E marcando bem melhor o Axé. Você vê que o Axé tá pegando o bloqueio duplo em cima lá. O bloqueio, voltou no pé do Axé. Tranquilidade, galera. Não mudou nada. A gente pode fazer um set bom pra caralho. Temos 3 saques. Temos 3 saques e erramos 2, meu cara. Pô, o time muda desse campo. Vamos ter calma, cara. Também reclama da diferença do primeiro set. Nós cansamos de elogiar aqui, Lucas. E agora esse segundo set. O Brasil volta de uma maneira, voltou de uma maneira completamente diferente. Time apático. É claro que Cuba também acordou. A gente tem que ressaltar o mérito aqui de cubana, voltou mais esperta no bloqueio. E o Brasil forçando o saque e errando o saque. É aquele negócio, você não pode, a nova regra, errou, ponto para o adversário. Então tem que maneirar, às vezes vamos forçar um pouquinho menos, vamos colocar em jogo, vamos esperar o adversário errar, segurar no bloqueio, não vamos errar tanto o saque. De 7 bolas, o Brasil botou apenas uma no chão, conseguiu apenas um ponto de ataque. E a seleção cubana teve 3 pontos de bloqueio, enquanto que o Brasil não teve nenhum nesse segundo set. Agora mais um ponto de bloqueio da seleção cubana. É o 4º ponto de bloqueio de Cuba contra nenhum do Brasil nesse segundo set. E aí, ponto de saque. Realmente esse set aí o Brasil tem que esquecer, né? Porque tá muito difícil agora reverter a situação. E vale a pena o Radamés começar a mexer na equipe. Eu acho que quem sabe, substituir o Marcelo Negrão. O Marcelo Negrão não tá bem. Aí o Marcelo Negrão agora, a bola bate no bloqueio e vai para fora. Finalmente consegue um ponto a seleção brasileira. Para Cuba, 4 para o Brasil. Bola para fora, o erro da seleção cubana. O erro ali do Pavel Pimienta. Sacando o Axé. Mas um saque errado. Mas agora tem que forçar tudo que tem direito no saque da seleção brasileira. Está muito atrás do placar, né, Fernandão? É verdade. Agora aquele negócio, se colocar em jogo também, vem chumbo do outro lado. Então o Brasil está forçando mais o saque lá, 11-5. Olha o Douglas chegando. Tem o Ricardinho, contra-ataque da seleção brasileira. E o ataque do Marcelo Negrão. Para fora. Bola foi para fora. Realmente está mal na partida do Marcelo Negrão. Mais um ponto de graça para a seleção cubana. 12-5. 7 pontos a vantagem de Cuba. Sacando o Denis. Agora 12-6. Sacando o Douglas. Aí o Thiago, bola veio muito junto à rede, mesmo assim ele consertou um belo levantador, o Thiago. Botou na pinta ali pro Ruiz. Mais um ponto da seleção cubana. Sacando o Pimenta. 13-6. Ricardinho, chutadinho no meio com o Gustavo. 7º ponto do Brasil, 13 para Cuba, 7 para o Brasil. No último Pan-Americano, em 95, em Mar del Plata, na Argentina, a seleção cubana perdeu na fase semifinal para os Estados Unidos por 3-2 e acabou ficando com o bronze. Entrando aí o Marcelinho, saindo o Marcelo Negrão. Está mexendo na equipe agora o técnico Radamés Atari, mesmo porque esse set está muito complicado, muito difícil. Aproveita para fazer a inversão do 5-1, né? Coloca aí o Marcelinho para sacar. Colocou também o Joel em quadra. Bola bateu no bloqueio, foi para fora. 14º ponto de Cuba, 14-7. Gostou das modificações do Radamés? É uma tentativa, porque a equipe brasileira não vem nem em segundo set, tem que realmente mexer. O Marcelinho é um jogador, eu sou fã desse garoto, excepcional levantador. E o Joel é um jogador parecido com a Cher, um jogador com muita disposição, trabalha bem rápido, bem o braço, muito rápido, é um jogador de explosão. Ele torceu pro Joel atacar bem.
É seu principal fundamento. 15-7 para a seleção cubana. Olha só esse saque, Gustavo. Agora 15-8. A vantagem continua muito grande de 7 pontos da seleção cubana. No intervalo do primeiro para o segundo set, o Juan Dias, o técnico de Cuba, deve ter dado uma bronca em todo mundo, que o Brasil venceu fácil o primeiro set, 25-17. 16º ponto de Cuba. Segunda parada técnica obrigatória desse segundo set, com 16-8 para a seleção cubana. No se para, se sigue el juego. 3 minutos de descanso, igual se sigue el juego. No hay 10 minutos de descanso. No. Bien. Igual, mantén el saque ahí. Bien. Aí o Juan Dias, o técnico de Cuba. Cuba que joga contra a Venezuela na próxima segunda-feira. E depois na terça-feira pega Barbados. E com certeza Brasil e Cuba estarão na fase semifinal nesse grupo, que é o grupo A. Ataca para veces para la 5 y otra vez para la 1. Pero ese ahí, ese es el ataque dele. Aí o Axé. Aliás, o Axé que caiu muito o rendimento dele do primeiro para o segundo set, hein, Fernandão? É verdade, Lucas. Primeiro set ele foi 100%. No segundo set está difícil ele virar. Claro que a equipe cubana está marcando melhor o Axé, bloqueio duplo em cima, mais atento. O passe brasileiro não está saindo, isso está facilitando a vida do bloqueio cubano, chegando bem no duplo. Aí alguns números, olha só, de 14 bolas, o Brasil botou 3 no chão, conseguiu 3 pontos de ataque, enquanto que Cuba de 10 botou 7. Foram 4 pontos de bloqueio de Cuba contra 1 ponto de bloqueio da seleção brasileira. Com o ace da seleção cubana, realmente os números mostram, principalmente em ataque e bloqueio, que Cuba está muito melhor que o Brasil nesse segundo set. 16-8, sacando o Ruiz. Olha essa bola chegando para o Marcelinho. Não houve invasão, jogadores brasileiros pediram invasão. E o Zani Hernandes deixou essa bola passar e bateu na bola. É 17-8. Outra vez o Ruiz. Mais uma recepção errada. 18-8, 10 pontos a vantagem de Cuba. É o pessoal sacando ali em cima do Axé. O Axé substitui o Náuptico também no passe. E ele não é tão qualificado nesse fundamento como o Náuptico. Então o pessoal saca em cima dele bastante. E ele está com problemas. Quer dizer, o Axé é outro jogador que, se continuar nesse ritmo desse segundo set, certamente será substituído. Porque não tá rendendo. A TV canadense mostrou ali 3 aces de Cuba, mas a verdade o ace é quando a bola vai direto no chão, né? Existe uma diferença entre ponto no saque e o ace. Ace é quando a bola vai direto no chão, quando o jogador toca é ponto de saque apenas. Bola tocou no bloqueio, saiu mais um ponto na seleção cubana. Jogada esperta ali do Denis, acabou explorando o bloqueio duplo. 19-9, Marcelinho, Giba. Olha essa bola voltando de graça para a quadra cubana. Denis cravando essa bola, chega ao 20º ponto Cuba, hein? 20 para Cuba, 9 para o Brasil no segundo set. Parece que o Brasil desaprendeu totalmente, o bloqueio não funciona, a recepção caiu de nível, o saque também bizonho. Isso só dá Cuba aí, mais um erro. Mas agora o Joel conseguiu consertar, né? Com muita raiva fez o 10º ponto do Brasil. É um set realmente para ser apagado, né? Começar tudo no terceiro set com um 7-1 no jogo. Bola tocou na fita da rede. 21-10 para Cuba. Saque do Thiago. Recepção do Axé, bola pelo meio. Deu sorte a seleção brasileira, o bloqueio chegou. Marcou dentro. Jogadores brasileiros ficaram pedindo bola fora. Eu cobrei buena porque eu vi clarita. O fiscal deu fora, agora o juiz está numa posição privilegiada. Um ângulo totalmente favorável, vamos ver agora. E o árbitro está dizendo que viu claramente a bola boa. A bola tocou ali na linha, realmente. Ele ali tem uma visão realmente privilegiada, está em cima, né? Agora foi esse de Cuba. 23º ponto, 23 para Cuba, 10 para o Brasil.
Primeiro set, 25-17 para o Brasil. Saque curto agora. Ponto de graça para o Brasil. Bola foi para fora, 23-11. Lucas, logo que acabou o primeiro set, eu falei, a equipe cubana vai jogar certamente bem melhor que o primeiro set. Mas eu também não sabia que ia vir tão quente. O problema é que o Brasil se encolheu. Teve muitos erros da equipe brasileira. O Brasil tem que esquecer esse segundo set, como Cuba fez no primeiro set, e partir para um terceiro set jogando de igual para igual. Olha só o Paulinho. Bola voltou de graça. Você viu o Juan Antônio Samarante assistindo a partida. Olha só o Marcelinho fazendo o levantamento. Giba, bola espetada na rede. 25º ponto de Cuba. 25-11 para a seleção cubana. E o jogo está empatado, 7-1. Já já a gente volta com o terceiro set. Sport TV, o canal campeão. Os ataques, o Brasil apenas 4 em 19 tentativas. Foram 6 pontos de bloqueio da seleção cubana. Números amplamente favoráveis à seleção cubana. Vamos então para o terceiro set. É apagar o segundo set. Aí no início do terceiro set. Recepção complicada. Joel fez o levantamento para o Axé. Bola tocou ali no bloqueio triplo, contra-ataque de Cuba. Bola para fora. Não bateu em ninguém. O árbitro argentino está confirmando o ponto do Brasil, 1-0 Brasil. A arbitragem está confusa. Os caras estão marcando uma coisa, o juiz de cima marca outra. As duas equipes reclamando bastante. Mais um erro de saque da seleção brasileira. 1-1. Saque do Pavel Pimenta. Paulinho na recepção. Ricardinho jogando pelo meio com Douglas. E o Joel ficou na seleção brasileira, no time titular. Agora o levantador voltou o Ricardinho, né? Ele fez só a substituição do atacante. Voltou o Ricardinho. Vamos ver se dá certo. 2-1 para a seleção cubana. E aí mais um ponto, hein? Esse saque aí está complicando a vida da recepção. Foram 3 jogadores a bola. O Paulinho caiu. Ficou inclusive pedindo ali para a quadra ser enxugada. O único jogador que não pode passar ali é o jogador de meio, porque ele não vai ter velocidade para passar e atacar. Mas o Axé e o Paulinho, um dos dois tem que ir. Ricardinho. Mais uma vez o bloqueio chegando em cima. 4-1 para a seleção cubana, fechando a porta para o ataque do Joel. Mas essa bola tem que abrir mais para entrar de rede. Quer dizer, o passe foi muito na saída de rede, ele está concentrando o ataque na saída de rede e o bloqueio já está em cima, já está parado em cima. Então tem que abrir, tem que esticar essa bola para entrada de rede. Ricardinho, outra vez com o Joel. Deu certo agora o ataque do Brasil, a bola passou pelo bloqueio. Tá aí a repetição, olha só, bloqueio simples, apenas o Ruiz ali à frente do Joel. Sacando o Douglas. Caprichando no saque, hein? Bola chegou quebrada para o Thiago. Ponto de bloqueio do Brasil com Giba e Gustavo. O saque sendo um pouquinho forçado, a bola já não chega na mão do levantador. E aí facilita o trabalho do bloqueio brasileiro. Vamos ver de novo o Douglas. 4-3. Thiago, outra vez o passe não foi bom, hein? Ruiz afastado da rede, deu defesa. Bola voltou de graça para a quadra cubana. Thiago tentou consertar e conseguiu consertar para o gigante Yosvani Hernandes. Tem 2 e 4. O Thiago entrou bem, a bola foi muito alta, espetada na rede, ele com uma mão conseguiu tocar para o meio. Sacando o outro Hernandes, é o Osvaldo Hernandes. Bola direto para fora. 5 para Cuba, 4 para o Brasil. Brasil que no último Pan-Americano em Mar del Plata, na Argentina, em 95, ficou apenas na 7ª posição, porque levou uma seleção mesclada, praticamente juvenil, né? Você vê o número de erros em saques. Brasil com 10 erros, agora foi o 11º erro do Brasil, 9 erros tem a seleção cubana. Sacando o Ruiz. Ricardinho, olha o Giba. Bola tocou no bloqueio do Thiago, que estava fechando na diagonal, caiu na quadra cubana. Imagens ao vivo do Centro Atlético Investors Group, Universidade de Manitoba, no Canadá.
Winnipeg é a capital do estado de Manitoba, no Canadá. Cidade com 650 mil habitantes. Paulinho. Joel conseguiu consertar. Giba jogou de graça para o outro lado. Olha só o passe errado. E aí não aproveitou o Brasil, hein? É um erro do Axé, um erro infantil. Quer dizer, essa bola ele poderia dar de toque ou de manchete para o seu lado. Olha só, ele quis pingar, não deu para entender. Ele poderia dar de manchete e o jogo continuar. Bola para fora. Deu toque no bloqueio ali o árbitro argentino. 6º ponto da seleção brasileira. Bom saque do Gustavo, sacando forçado, veio o Thiago. Pavel Pimenta cravando essa bola, ele tem 2,8. O Pimenta ataca muito bem, principalmente essa bola positiva. A bola positiva no tempo, é uma bola bem em cima, na cabeça do levantador. Aí a repetição, e agora que aconteceu o 8º ponto. Aí o placar da TV canadense estava errado, porque estava marcando o 8º ponto de Cuba, mas agora é que acontece a parada técnica. Vamos ouvir o Radamés. Eles arestarem um pouquinho, para o jogo ficar um pouquinho mais previsível para a gente também. Tá? Agora, vamos ter uma atitude mais de homem, entrar mais decidido no jogo. Senão eu vou ter que arranjar matrícula para todo mundo. Colégio Notre Dame, Sacré-Cœur, de Marie. Guiva está atrás siempre velando lo que puede venir por el medio. Cuando Guiva está atrás velando lo que siempre puede venir por atrás, por el medio. E o técnico Radamés Atari, a gente está vendo o Juan Dias, que é o técnico cubano. O técnico Radamés Atari continua mexendo com os brios dos jogadores, porque realmente não dá para entender o que aconteceu com o Brasil, que jogou tão bem no primeiro set, né, Fernandão? Agora ele está mexendo no lado emocional, fez ali até uma brincadeira, mas ele está tocando fundo para ver se o pessoal volta, e volta concentrado, volta buscando mais o jogo. Esse terceiro set, quer dizer, é um terceiro set bom, um terceiro set que eu acho que vai ser decidido lá em cima. Então, o primeiro set foi todo nosso, o segundo set todo cubano, esse terceiro set está lá e cá. Agora, quanto a Cuba, não pode errar de bobeira. Então nós tínhamos jogados aí, uma jogada agora do Axé, que a bola estava boa para ele, pingou para fora. Quer dizer, isso aí no final que vai contar para a vitória de A ou B. Bola tocou no bloqueio do ataque do Axé e foi para fora. Os jogadores cubanos ficaram pedindo toque na rede, que não aconteceu. Ponto do Brasil. Brasil e Cuba que já decidiram várias vezes os jogos pan-americanos, o vôlei masculino, hein? Saque errado do Ricardinho, mais um saque errado da equipe brasileira. Por exemplo, em 91 em Havana, a seleção cubana decidiu com o Brasil, ganhou o ouro. O Brasil ficou com a medalha de prata. Em 83, com o Fernandão na equipe brasileira, o Brasil ficou com o ouro e Cuba ficou com a medalha de prata. Olha o bloqueio funcionando. O Paulinho foi buscar lá no fundo da quadra. E aí o Joel atacando para conseguir mais um ponto, explorando o bloqueio. Em 1979, mais uma vez, decisão Brasil e Cuba de Pan-Americano. Mais uma vez Cuba com ouro e Brasil com a medalha de prata. O Brasil continua errando muitos saques, hein, Fernandão? Chegou a hora de controlar mais o saque. O saque não está entrando, esse saque viagem. Calma, vai lá para trás, dá um saque balanceado. Não vamos dispersar, nós estamos entregando o ponto. Tem que valorizar o ponto. Também errou no saque o Pimenta. Ele que é o mais alto dos jogadores cubanos que são da equipe titulares, né? Tem 2,8 metros. Esse aí é o Douglas, que tem 2 metros. É o mais experiente do grupo que está no Pan-Americano. O Douglas tem 28 anos. Thiago. Deu defesa do Axé. Tentou buscar o Douglas, não conseguiu. O Giba foi lá ajudar o companheiro. Tinha fotógrafo, tinha tudo ali. E ele poderia até ter se machucado, o Douglas, nesse lance. Ainda bem que não aconteceu nada com ele. Bola para fora do Oswaldo Hernandes. E o Oswaldo Hernandes continua muito mal. Errando muito, desde o jogo com a Itália, a final da Superliga. Quer dizer, da Liga Mundial. Desculpa, da Liga Mundial, o Hernandes vem caindo. Hoje não se apresenta bem. Mais um erro de saque agora do Joel. 13º erro do Brasil. Tem 11 erros a seleção cubana. Show de erros de saques. Agora um belo saque do Ruiz. Joel
pro Axé, hein? Bola tocou na fita da rede. Errou 2 vezes, errou na recepção e errou no ataque. Porque põe a bola em jogo, vamos esperar para ver o que vai acontecer. Pode acontecer tanta coisa, o atacante pode errar, atacar para fora, atacar na rede, podemos bloquear, podemos defender. A gente está entregando o ponto. Mais um erro de saque agora, foi o 12º, né, da seleção cubana. Aí o Juan Dias, o técnico cubano. Vai para o saque o Giba. Vamos ver se o Giba vai caprichar. Sacando viagem, sacando no meio da rede. 14 para Cuba, 11 para o Brasil. Mas eu acho que agora é o pulso do Radamés, né? Eu não acredito que o Radamés esteja falando que o pessoal sacar tão forçado. Então é hora de colocar em jogo, trabalhar um saque tático. Belo ataque do Axé. Tacou pela entrada de rede, venceu o bloqueio duplo. O Axé que jogou muito no primeiro set, né? Depois caiu bastante. Aliás, como todo o time brasileiro, 14-12. Diago, Denis, largadinha. Não tinha cobertura ali, o Joel pulou, mas pulou atrasado. Ele telegrafou. Essa bola ele telegrafou, ele já foi com o braço esticado, já fez a menção que ia pingar. E a cobertura ficou muito atrás. O próprio Douglas, quer dizer, nessa hora ele pulou como do meio e ele tem que ajudar também na cobertura. 15 para Cuba, 12 para o Brasil, 7-1 no jogo. Saque errado do Diago. 15-13. Saque do Ricardinho, saque curto, recepção não foi boa. Denis, bola tocou no bloqueio, o Giba tentou alcançar, não conseguiu. 16º ponto de Cuba, segunda parada técnica obrigatória desse terceiro set. 16 para Cuba, 13 para o Brasil, continua mantendo aí uma vantagem de 3 pontos. Sete, Brasil e Cuba estão disputando quem erra mais saque. Já está revendo aí o último ponto. Saque do curto do Ricardinho, o passe do Pimenta não foi bom. Aí o bloqueio duplo chegou a tocar na bola, o Giba não alcançou depois, olha só. Ela tocou na mão do Douglas ali e acabou indo para fora. Participar mais do jogo, Ricardinho. Seu jogo é gritando, falando e tal. Tá bom, vambora. Mesmo assim, só 3 pontos. Seria a hora, Fernandão, de tentar colocar o Marcelo Negrão de volta na quadra? Olha, o Marcelo Negrão, nos jogos da Liga Mundial, os 2 últimos jogos, o Marcelo Negrão não jogou bem, então ele foi substituído. E agora, nesse início de jogo Brasil e Cuba, o Marcelo Negrão também. Quer dizer, me parece que ele não jogou o que jogava. O Marcelo Negrão foi um jogador que assombrou, acho que o mundo inteiro em 92, sendo o melhor atacante do mundo. Uma atuação fantástica naquela equipe, deu o ouro. Depois ele sofreu diversas contusões, cirurgias, pegou aqui no Brasil, foi para a Itália e está voltando. Então a gente tem que dar um pouquinho de tempo para o Marcelo Negrão se adaptar melhor a essa volta. Ele está voltando, ele participou pouco de treinamento. Quer dizer, eu acho que o Radamés sabe o que está fazendo. Sacando o Denis. Saque foi em cima do Joel, ele mesmo atacando, tentou a largadinha, não conseguiu. Vem contra-ataque, era o Axé. Agora sim foi o Joel. Pela entrada de rede, ponto do Brasil. Aliás, o Marcelo Negrão que está de volta ao Pan-Americano, que ele não disputava desde 1991. Justamente quando o Brasil perdeu para a seleção cubana na final. Mais um ponto para a seleção cubana. E mais uma vitória do polo aquático feminino do Brasil, hein? Brasil 8, Estados Unidos 6. A equipe brasileira no polo aquático feminino estreando num Pan-Americano e fazendo bonito, né? Venceu a equipe cubana ontem por 7-4. Hoje 8-6 em cima da equipe norte-americana. Segunda vitória em 2 jogos no polo aquático feminino. Ricardinho. Giba. Ela tocou no bloqueio, ficou na quadra cubana.
ponto do Brasil. Saque do Douglas. Olha essa bola voltando de graça, é ponto do Brasil. Ele deu invasão por cima. No, 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 no. No, no, no. Thiago. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. É o afro-argentino Ruben Harque. É confusa essa arbitragem. Mas tocou na rede. Na descida, o Gustavo tocou na rede. Ricardinho, deu um toque na rede, portanto. Agora a ponto de bloqueio. O Brasil se desestabilizou, né? Depois daquele erro. É aquele negócio, Lucas. Você quando joga contra essas equipes, você não pode errar meio de bobeira, bola fácil. Você vê essa bola do Gustavo, foi de cheque. Ele vai, ataca e põe. Quer dizer, começa a pesar isso. Vai chegando perto do 25º ponto, começa a pesar. Você tá vendo aí o Radamés Atari? Só que nós não conseguimos jogar a bola para eles errarem. E no triatlo feminino, o Brasil consegue mais uma medalha, hein? Medalha de prata para o Brasil no triatlo feminino com a Carla Moreno. Competição hoje do triatlo, tanto no masculino como no feminino. E o Brasil realmente tinha chances de medalha. E olha só. Carla Moreno conseguindo a medalha de prata. O ouro ficou para o Canadá. Com a Sharon Donnelly. Aí o ataque do Joel, bola na diagonal. Lucas, Ponto do Brasil. Me parece que o Lucas, essa menina foi aquela menina que teve um problema, né, do força sobre bicicleta, não foi ela? A Carla, ela no triatlo, então ela se superou, porque um problema sério que ela teve, antes de viajar ela foi roubada, perdeu bicicleta, depois acharam, quer dizer, ela superou e agora conquistou mais uma medalha para o Brasil. É verdade, passou por vários problemas a Carla Moreno. Medalha de prata, né, para o Brasil. É a superação do atleta brasileiro nos Jogos Pan-Americanos. E a Carla Montgomery, também canadense, ficou com a medalha de bronze. Portanto, Canadá com ouro e com bronze. E o Brasil com a Carla Moreno ficando com a medalha de prata no triatlo feminino. A equipe brasileira no triatlo feminino, que além da Carla Moreno tinha a Mariana Orrata e a Sandra Soldan. 20 para Cuba, 17 para o Brasil. Olha o Giba. Bola tocou no bloqueio, foi para fora, 20-18 Fernandão. Agora é o momento de definição do set, né? É verdade, nós estamos 2 pontinhos atrás, quer dizer, são aquelas bolinhas que nós erramos, bolinhas que nós não poderíamos errar. Então isso faz a diferença. Vamos ver se o Brasil consegue sacar bem e segurar no bloqueio. Thiago Oswaldo Hernandes tentou buscar o axé, essa bola não conseguiu. Mais um ponto para a seleção cubana. Agora saindo aí o Oswaldo Hernandes. A entrada do Olazábal, com o número 17. 21-18, continua a vantagem de 3 pontos da seleção cubana. Olha o Gustavo batendo, deu defesa, espetacular a defesa. Denis, Giba, tá batendo no lance. Vem Ricardinho, pro axé. Bola bate no bloqueio, vai para fora. É ponto do Brasil. Aí a repetição do lance, o axé batendo, bola bate no bloqueio. 22-18 para a seleção cubana. E aí o Giba. Mais um erro da seleção brasileira, hein? No finalzinho o Brasil começa a errar nesse terceiro set, dá pontos de graça, né, Fernandão? Verdade, errando bastante ataques e a equipe cubana tranquila. Esse set, esse finalzinho de set, a equipe cubana mostrando por que é a atual vice-campeã da Liga. Agora 23-19. Seleção cubana muito perto de fazer 2 sets a 1 na partida. Primeiro set 25-17 para o Brasil. No segundo set 25-11 para a seleção cubana. Esse terceiro set mais equilibrado. Por enquanto vai dando Cuba.
23-19, Gustavo forçando no saque. Mais um erro. 24-19, tem os 7 points, a seleção cubana. Cuba 4 vezes campeã pan-americana. 4 medalhas de ouro. E aí o Marshall entrando com a número 1, saindo o canhoto Dennis com a número 7. Sacando o Diago. Giba, Ricardinho. Chamou o Joel ali do fundo, vem contra-ataque, a chance do 25º ponto de Cuba. Bola bate no bloqueio, vai para fora, 25-19. Fecha o terceiro set a seleção cubana, faz 2-1 no jogo, virando o jogo para cima do Brasil. Já já a gente volta com as emoções do quarto set. Sport TV, o canal campeão. Não está dando sequência, os jogadores um pouco nervosos, um pouco apáticos. Teve um tempo aí que o Radamés chegou, deu para ouvir claramente: Ricardinho, você só joga participando, rindo, comemorando. Você está apático. Esse é o time brasileiro, jogar com alegria. E o time realmente está muito apático, errando bastante. Vamos então já para o início do quarto set. E o Negrão, o último set, né? Me parece que o Negrão voltou no lugar do Axé. É verdade. Ali o Marcelo Negrão está na quadra. De que voltou a equipe. Aliás, o Marcelo Negrão que acertou com o São Paulo, né? Vai jogar pela Superliga Nacional pelo São Paulo. Aliás, no Campeonato Paulista, né? Pelo São Paulo. E o Minas Telemig acabou contratando o Maurício. Já tinha contratado o Giba, o André e o Carlão. E agora contratou também o Maurício para fazer uma grande equipe para a próxima temporada, realmente, a equipe mineira. Início do quarto set, aí o Radamés Atalho fica irritado. Mais um erro de saque. Foi do Gustavo dessa vez. E erro também do Ruiz. 1-1. Início do quarto set. Diago. Olha essa largadinha do Yosvani Hernandes. 2-1 para a seleção cubana. Paulinho na recepção, veio o Giba. Vamos ver a confirmação da arbitragem, diz que a bola foi fora. Vamos rever aí nessa câmera. Achei que a bola foi dentro, hein? A bola foi nitidamente dentro do Giba. Ricardinho pro Giba, pela saída de rede. Bateu, explorou o bloqueio, ponto do Brasil. E vários jogadores cubanos sacando próximo à linha dos 3 metros, perto da rede. O Brasil está complicado. Os jogadores estão sem iniciativa na recepção. E o levantador Ricardinho está recebendo a bola sempre com problema. Ele tem que se movimentar muito. Você vê a diferença. O Diago pega a bola na mão. Contra-ataque do Brasil e o Joel na largadinha. É isso aí, tá com problema, põe pro outro lado, trabalha e deu certo. Muita inteligência, botou no meio da quadra, onde não tinha ninguém. Olha só, contra-ataque do Brasil. Enquanto o jogo já está reiniciado e agora, ponto de Cuba. Ataque agora com a chutadinha no meio, Marcelo Negrão. Pegando lá no alto, botando no chão, ponto do Brasil. Apenas a Argentina, Brasil, Cuba e Estados Unidos conseguiram até hoje medalhas de ouro nos Jogos Pan-Americanos no vôlei masculino. Diago. Ela tocou no bloqueio, mas ficou ali do lado brasileiro. O ataque do Oswaldo Hernandes. Continua apagadão no jogo Oswaldo Hernandes, né, Fernandão? O Oswaldo Hernandes participando pouco. Errou muito durante a partida. Agora é um jogador que não pode ser desprezado. A qualquer momento ele pode explodir e ganhar o jogo. Sacando o Marcelo Negrão. Belo saque do Marcelo Negrão. Forçou. A bola foi dentro do Pavel Pimenta. Eu acho também o Gustavo muito apagado. Gustavo é um jogador que deve participar mais do jogo. Ele tem um excepcional bloqueio, está apagado, recebendo poucas bolas pelo meio.
Senta aqui, Ricardo. Sacando o Joel. Belo saque do Joel. Diago com o Ruiz. Bola tocou no bloqueio e foi para fora. E o triatlo, como era uma competição que também classificava para os Jogos Olímpicos de Sydney, e como a Carla Moreno conseguiu a medalha de prata, ficou na segunda posição, portanto garantiu também a sua classificação para o triatlo dos Jogos Olímpicos de Sydney no ano que vem. Olha aí o bloqueio duplo do Brasil funcionando, o ponto de bloqueio do Brasil. Saque do Gustavo, Diago. Olha a bola tocando no bloqueio, o Brasil chegando no bloqueio. Aí a categoria do Diago falou mais alto. Impressionante essa bola. Fiz um ponto aí para a seleção cubana com o Diago na largadinha, na deixadinha, botando a bola no chão. Lembrando os esportes que classificam também para a Olimpíada, os resultados do Pan-Americano: o hipismo, o handebol, o polo aquático, o beisebol, o hóquei sobre a grama, o tiro e o triatlo. E justamente a Carla Moreno, no triatlo, conseguiu também a sua vaga para a Olimpíada de Sydney no ano que vem. Enquanto a gente está revendo aí, olha só, ameaçou a largadinha, acabou envolvendo ali todo o time brasileiro. Fernandão. O jogo tá bom. Eu acho que esse set nós estamos aí indo lado a lado. E a gente não pode, quer dizer, deixar que Cuba abra 3, 4 pontos. Aí que fica complicado. Agora o Brasil está conseguindo nesse set. Olha aí, ó, o Brasil vai estar com um bloqueio. Cuba até agora não conseguiu nenhum bloqueio. Está bem melhor, por esses dados que estamos vendo. Quer dizer, colocamos 4 bolas em 5, eles 6 em 10. Mas o aproveitamento de ataque do Brasil melhorou bastante, melhorou nesse muito. quarto set. Esse set tá beleza, tá 8-7. Para o Brasil, de novo, o saque não pode errar saque. O saque é ponto para o adversário, então tem que dar calma. Faz como o Cuba está fazendo, sacando ali próximo, dá um saque tático. Esse saque viagem, somente alguns jogadores podem dar esse saque. E aí fica aquele negócio, todo mundo querendo sacar o viagem e começa a errar muito. Vai pro saque o Ricardinho. O jogo tá igual nesse quarto set. 2-1 para Cuba. Diago. Tentou a defesa ali o Joel, não conseguiu. Ponto de Cuba. Mais um ataque do Oswaldo Hernandes. Aí o Joel. Giba. Passe muito ruim do Giba, hein? Foi pra ninguém, o Ricardinho não foi na bola, o Paulinho tentou chegar, mas a bola tocou na rede. E aparentemente foi um saque fácil, você vê, ele saltou, mas ele não deu aquele impacto forte, olha lá, ele deu uma meia batida. Olha lá, de novo, problema na recepção. A bola ficou muito afastada da rede, só que bateu no bloqueio e foi pra fora. Ponto do Brasil. Chegou ali fechando na diagonal, o Pimenta, a bola tocou nele e foi pra fora. Saque do Giba. Aí o Diago. Faz uma largadinha de segunda do Diago. O pessoal que está no fundo de quadra, parece que eles colocaram uma cola, estão sem mobilidade, sem velocidade. Aqui a bola pingada, mesmo igual bola, essa bola do Marcelo Negrão, está virando bem, uma chutadinha pelo meio. Mas tem que ter mais mobilidade no fundo de quadra brasileiro. 11 para Cuba, 10 para o Brasil. Sacando Douglas. Ruiz na recepção. Diago. Olha a bola tocando no bloqueio. Ficou amortecida. Vem Ricardinho. Contra-ataque do Brasil. A chance do empate. Bola bate no bloqueio. Vem o Ruiz. Jogou com o Diago. Bola certinha para ele. Oswaldo Hernandes. Bateu na diagonal. Conseguiu o ponto para a seleção cubana. Saque do Denis, vem o Ricardinho, chutadinha no meio, Pimenta, bola voltou de graça para a quadra brasileira, Ricardinho, vem o Joel,
Bola no bloqueio, Paulinho conseguiu uma defesa excepcional depois do Giba lá no fundo da quadra, ponto do Brasil, deu tudo certo agora, hein? Mas é isso aí, é esse jogo, a gente tem que ter volume de jogo. Você vê, a bola não estava boa pro Giba, ele foi, trabalhou uma meia batida e claro, tivemos um pouquinho de sorte, mas a gente não pode errar, não pode dar ponto ali. Quer dizer, não adiantou nada, nós temos um esforço tremendo para conquistar o ponto. Vai o Marcelo Negrão, força o saque, se passasse, certamente o cubano passaria na mão, não foi um saque difícil e entrega o ponto direto. É 13-11 para Cuba. Agora 13-12 também, eles estão errando no saque, né? Mais um erro aí do Pimenta. O Pimenta é outro jogador que joga a nosso favor, como erra saque. Aliás, é outro jogador cubano que joga no voleibol da Itália, né? Olha o erro grosseiro agora do Joel, pegou muito mal na bola. 14-12. Mas, Lucas, acho que chegou a hora do técnico, no caso do Radamés Latari, dar uma ordem aí, tem que ter comando. Olha, gente, não quero que saque mais assim, assado e pronto. Porque nós estamos perdendo o jogo, perdendo os sets aí, com erros bizonhos. Olha aí, ó, mais uma vez Cuba. Em contra-ataque, Ruiz bateu sem bloqueio. 15º ponto da seleção cubana, 15-12. Esse grupo cubano aí são 8 jogadores que atuam no campeonato italiano de voleibol, que é o campeonato mais forte do mundo, né, de vôlei. E a Confederação Brasileira de Voleibol está tentando trazer esse grupo e distribuir por vários times aqui na Superliga. Eu acho que seria fantástico o voleibol, melhorar o nível da Superliga e também questão de marketing, né? Receber esses craques no nosso voleibol. Oswaldo Hernandes, bloqueio do Brasil funcionou, Thiago pegou essa bola, Denis para o outro lado, Ruiz. E aí o bloqueio estava muito mais fechando a diagonal, deixou ali o corredor livre, né? Foi justamente lá essa bola do Ruiz. Acontece o 16º ponto da seleção cubana, parada técnica obrigatória, tá aí o Radamés Latari. Este aí é o Juan Dias, técnico de Cuba. O primeiro set deu Brasil 25-17, no segundo deu Cuba 25-11, no terceiro Cuba 25-19. Uma vez passou pela rede, erramos 2 saques seguidos, Estava falando aí justamente no erro de saque, né, o Radamés. Mas ele tem que passar pro pessoal o seguinte: não quero mais saque dessa maneira, eu quero saque assim, tal jogador, e ter saudações. E o pessoal tem que cumprir a ordem. Olha só como o bloqueio ficou mal posicionado ali, né? Porque o Ricardinho que era eles abriram muito corredor, fecharam meio para diagonal. E esse jogador Ruiz é um jogador muito técnico, um jogador forte, mas técnico. Ele trabalha diagonal, corredor. Ele sentiu que estava no aperto, trabalhou corredor. Agora, em relação a esse set, Marcelo Negrão, ele está fugindo um pouco da sua característica de ponta. Ele está atacando pelo meio, ele está puxando o tempo, estando e pegando aquela chutadinha pelo meio. Então ele joga esse set fugindo das suas características principais, que é a bola de ponta. Continua com um bom aproveitamento de ataque a equipe brasileira. Agora atacou menos do que a seleção cubana, que teve muito mais contra-ataques. De 17 tentativas, botou 11 no chão a seleção cubana. Você vê aí o Ruiz, de 15 ataques, colocou 10 no chão. E olha, esse erro aí da seleção cubana é ponto do Brasil. Botinho de saque agora aí. Vem no meio dos dois, Ricardo, no meio dos dois. Boa. Set continua indefinido, tá aí o Ricardinho sacando, 16 para Cuba, 14 para o Brasil. Vem Thiago. Aí os jogadores ficaram pedindo o erro de Cuba, mas houve o toque no bloqueio. Bola realmente desviou e ainda houve o toque na rede, né? Paulinho, Ricardinho, Giba, o ataque foi ruim, a bola toca no bloqueio, vai para fora, 18º ponto de Cuba, 18 para Cuba, 14 para o Brasil. Jogando por música, aconteceu a defesa, a bola foi pro Thiago, o Thiago deu uma meia bolinha atrás, o Hernandes que virou. Nesse set, o Oswaldo Hernandes está bem melhor. Marcelo, Giba, novamente o Hernandes na saída de rede, só atacou 2 bolas no corredor, na mão do Coisa. Todas as outras bolas dele foram para diagonal, moçada. Se a gente tem 2
soluções. Vou tentar fazer umas coisas de maluco para virar o set, ou então a gente deixar e ir embora para casa, todo mundo de cabecinha baixa, com o rabinho entre as pernas, dando parabéns pro outro. Vai, vambora. Aí a gente ouviu o Radamés Atari, ouviu também o Juan Dias um pouquinho. Esse set está muito mais para a seleção cubana. Aliás, o jogo está muito mais para a seleção cubana. É uma pena que o Brasil começou tão bem, mas depois caiu demais de produção. Aí o Giba na recepção, vem Ricardinho, Douglas. 15º ponto no Brasil, 18 para Cuba, 15 para o Brasil. E você, logo depois do vôlei, vai acompanhar a competição por equipes na ginástica no Pan-Americano de Winnipeg, com a equipe brasileira, né? Participando também e tentando aí a sua medalha. Equipe brasileira com a Daniela Hipólito. Ela que é o principal nome da ginástica hoje no Brasil. O Ricardinho, Douglas. Mais uma chutadinha no meio, sempre acionando muito bem o Douglas, o Ricardinho. Mais uma vez, olha só. O próprio Douglas sacando, é a hora de caprichar no saque, né? Saque colocado lá no fundo da quadra, vem Diago, vem Denis, bola bate no bloqueio, tentou a defesa, o Giba não conseguiu. Para Cuba, 16 para o Brasil. Saque do Denis, Ricardinho, veio o Gustavo, bola amortecida no bloco, contra-ataque com o Diago Ruiz, Paulinho, Ricardinho se apresentou, bola pela saída de rede com o Marcelo Negrão. É ponto do Brasil, 17º ponto. O Brasil está vivo, ele defendeu, sabe, ganhou um pouquinho mais de volume de jogo. O Brasil diz, olha, ainda estou vivo. Marcelo Negrão foi bem, atacou uma bola difícil. São 3 pontos, o set não está decidido ainda a favor de Cuba. Aí fazendo mais uma vez a inversão do 5 e 1, né? Tirando o Marcelo Negrão, colocando o Joel, tá ali o Joel na rede, colocando o Axé, aliás, o Axé tá na rede, e colocando o Marcelo Elgarten, o Marcelinho, que é o levantador reserva para sacar. Saque do Marcelinho, lá no fundo da quadra, veio o Diago, jogada pelo meio, defesa espetacular do Marcelinho. Bola voltou de graça, vem o Diago. Mais uma defesa do Marcelinho, sensacional! E aí o ponto de bloqueio de Cuba. Que pena, hein? Mas entrou bem, você vê 2 defesas na diagonal, uma mão. Eu achei que foi atacar agora muito forte, diagonal, foi bloqueado. Isso aí foi a segunda defesa, depois do Axé acabou jogando em cima do bloqueio duplo, ponto de Cuba. O Pimenta é um jogador muito forte no bloqueio, ele invade muito, quando ataca a diagonal, ele montado, é impossível passar. 21-17. O toque na rede ali do jogador cubano na hora que tentou o bloqueio, o árbitro argentino. O árbitro de baixo é o canadense Steve McLean. Vamos rever? Foi nessa hora aí, ó. Alguém tocou na rede. E tocou realmente. Thiago. Bloqueio do Brasil funcionando. Um bloqueio em grande hora. Gustavo começando a crescer nesse set. E o Brasil tá dentro, Lucas. É verdade. Mais um ponto na seleção brasileira. Ponto de bloqueio. E o Juan Dias parou o jogo na mesma hora. Está revendo o lance, olha só. É um bloqueio, a bola voltou, um paredão do Brasil, a bola voltou no chão ali. Daqui a pouquinho tem a ginástica rítmica, os Jogos Pan-Americanos de Winnipeg. Competição por equipes, com a equipe brasileira presente, brigando por medalha. Também hoje tem o atletismo, com as classificatórias nos 100 metros masculino e feminino. Também as classificatórias dos 400 metros no masculino e feminino, dos 800 metros. Hoje acontece a final do salto em distância. Enfim, você vai acompanhar toda a participação brasileira, tanto no atletismo como na ginástica. Mais um ponto de bloqueio do Brasil. Brasil crescendo nesse finalzinho de quarto set. Agora é tudo ou nada, Fernando. É verdade. Muito bem, o segundo ponto seguido no bloqueio. O Brasil cresceu, está aí esperto no bloqueio. 21-20, hein? Bola para fora, 21-21. Chega o empate, o Brasil no quarto set. 3 pontos seguidos, 2 bloqueios, um erro. E o técnico cubano
solicita um novo tempo. Aí, ó, erro do Denis, o canhoto Denis foi lá no alto, bateu na diagonal, jogou pra fora. Giba passou, voou, não quero que voe, tá certo? Quero os dois no meio, o Giba tenta chegar, a defesa... O que o Radamés está falando é para agrupar um pouquinho mais o bloqueio no meio. Porque se o passe sai, eles estão usando direção de meio. Então nós já conseguimos bloquear o Yosvani Hernandes. Então o bloqueio está começando a chegar, principalmente ajudando bastante o bloqueio de meio. 21 para o Brasil, 21 para Cuba, quarto set, 2-1 para a seleção cubana na partida até agora. O Brasil venceu o primeiro set, perdeu o segundo e o terceiro. Sacando o Joel. Saque lá no fundo da quadra, recepção de toque, a bola veio baixa para o Thiago, o Ruiz tentou a largadinha, Giba mergulhou, ponto de Cuba. 22 para Cuba, 21 para o Brasil. Passou a largadinha, o Giba voou nessa bola, né? Deu aquele mergulho, mas não conseguiu fazer a defesa, jogar para o alto essa bola. Tem o Marcelinho. Olha só o Denis conseguindo uma bela defesa. Romero. Denis batendo. Vem contra-ataque do Brasil. Gustavo fez o levantamento para o Giba. Com bloqueio triplo em cima. A bola toca no bloqueio. É ponto do Brasil. 22-22. O jogo dramático, nervoso, sensacional. O jogo nesse final de quarto set. E o Giba trabalhou com a cabeça. Um bloqueio triplo em cima. A bola um pouco curta. Explorou o bloqueio. Thiago. É o gigante Yosvani Hernandes de 2-4 aí, chutadinha no meio para ele. 23º ponto de Cuba, 23-22. Saindo o Thiago, entrando o Garcia, com a número 16. Justamente para aumentar a rede ali, colocar o Garcia para tentar um ponto de bloco, né? Aí o Giba atacando o ponto do Brasil. Bola toca no bloqueio, foi para fora. Vai ter alteração, vai voltar ali o Marcelo Negrão. E vai voltar também o Ricardinho. O Marcelinho chegou na rede, ele tirou o Axé, tirou o Marcelinho. Colocou o Marcelo Negrão e também o Ricardinho. E vai voltar o Thiago, que é o levantador. — 23-23, sacando o Ricardinho. Saque errado no Ricardinho. Deu aí o match point para Cuba, hein? 24 para Cuba, 23 para o Brasil. Agora o Brasil não pode mais errar, né, Fernandão? Não, agora não pode mais errar. Vamos torcer aí para, quer dizer, o Brasil consiga para 24-24 partir para a vitória. Giba na recepção, Ricardinho pro Giba, bola bate no bloqueio, ponto do Brasil. Não hipótese nenhuma, o Brasil pode perder o saque, quer dizer, dá um saque tático, a gente não usa a cabeça. O Brasil está num momento, um ótimo momento, recuperou, estava 3 pontos atrás, está bem nesse set. O Brasil ganhando esse set vai partir para o tie-break com tudo. Saque do Giba, apenas jogou a bola pro outro lado. Olha só o bloqueio chegando, vem contra-ataque do Brasil, a chance do 25º ponto, Giba batendo, deu defesa no Romero. Essa bola vai voltar, hein? Que coisa. Volume de jogo da seleção cubana, vem Ricardinho pro Joel. Bola bate no bloqueio, vai pra fora, vira o jogo Brasil no quarto set. É, a torcida brasileira, tem camisa do Flamengo ali, o pessoal animadíssimo em Winnipeg. 25 para o Brasil, 24 para Cuba, hein? Agora o set point do Brasil. Deu defesa. Deu toque na rede ali. O parecer do Joel. Agora é um momento que tem que ter paciência. 25-25. É uma prévia do que pode acontecer na decisão pela medalha de ouro. É, dos Jogos Pan-Americanos. Ataque do Giba. 26-25 para o Brasil. Tudo está dando certo, viu que o Marcelo Negrão agora atacou, fundo de quadra, de rede sem bloqueio. Olha, 2 homens no meio, um no tempo, o outro, o Marcelo Negrão na chutada, e o Giba atacou essa bola sem bloqueio. Vai para o saque o Douglas.
Tentar caprichar no saque também. Saque colocado, belo saque do Douglas. Saque ficou curtinho. Bola foi boa, 26-26. Você viu ali o André com o número 3. Ele que entrou para tentar fechar no bloqueio, mas não conseguiu. Já saiu de novo o André. Saque do Denis. Ricardinho. Essa bola não tocou do jeito que queria no Gustavo, hein? 26-26. A chance do ponto cubano. Bloqueio brasileiro funcionando. Bloqueio triplo do Brasil. É a importância do Gustavo para o time brasileiro. O Gustavo cresceu nesse set, a equipe vai toda junto. Quer dizer, muito bom. Estamos lá em cima. Tentando levar a fé. Errar o mínimo possível. É grande saque. 27-26. Olha essa bola para fora. Deu Brasil no quarto set. Empata o jogo 2-2. Com 28-26. E agora teremos o tie-break, o quinto e último set para a definição do jogo. Já já a gente volta. Sport TV, o canal campeão. Recuperou muito bem, 3 pontos atrás, 20-17. O Brasil encostou o grande nome desse set, Gustavo, com 4 bloqueios. Onde o Gustavo está bem na rede, a equipe cresce. Quer dizer, emocionalmente e psicologicamente nós entramos muito bem nesse quinto set. Mas isso quer dizer que nós vamos ganhar? Não. O jogo vai ser decidido lá dentro. Cuba é uma equipe também muito experiente. É bom levar a organização do Sport TV que esse jogo, quer dizer, não tem também uma grande importância. É importante, é sempre bom ganhar. Mas se o Brasil perder, quer dizer, de 4 países, saem 2 classificados. Que certamente Brasil e Cuba serão os classificados. Aí você tem as parciais até aqui da partida. 28-26 no quarto set para a seleção brasileira. Teremos o quinto set. Realmente, esse é o grupo A. Tem Brasil, Cuba, Venezuela e Barbados. Naturalmente, Brasil e Cuba vão se classificar, porque se classificam os 2 primeiros de cada grupo. Portanto, essa aí é a decisão pela primeira posição do grupo, que é o grupo A. No grupo B nós temos Canadá, Argentina, Estados Unidos e Colômbia. É um grupo mais complicado, porque tem 3 seleções aí brigando. No caso, o Canadá, que joga em casa, a seleção da Argentina e também a seleção norte-americana, que tem muita tradição também em jogos pan-americanos. Aí o início do quinto e último set. Paulinho, Ricardinho, vem o Giba. Acabou errando, o Giba jogou no meio da rede. Começa na frente a seleção cubana 1-0. Hoje no polo aquático feminino, o Brasil venceu os Estados Unidos 8-6 para o Brasil. Segunda vitória do polo aquático feminino. Ricardinho chegou muito bem no bloqueio, hein? Paulinho, vamos caprichar. Ricardinho com o Douglas. Bola bate no bloqueio, é ponto do Brasil. 1-1. Já tem a ginástica artística com a Daniela Hipólito da equipe brasileira. Hoje acontece a competição por equipe, já valendo medalha. Também no atletismo, nós teremos os 100 metros, 400 metros. Também as semifinais dos 800 metros. Você vai acompanhar toda a participação brasileira também no atletismo. O atletismo brasileiro, que é sempre muito forte no Pan-Americano, sempre ganha muitas medalhas, e é o que a gente vai acompanhar também. Temos agora um problema de sinal. Estamos aguardando a volta do sinal direto do Unipec. Estamos de volta com imagens ao vivo. Olha o bloqueio triplo participando ali do Brasil. O Ruiz agora jogou por cima, jogou para fora. A primeira ele ficou no bloqueio, na segunda ele jogou para o alto para tentar acertar no bloqueio e a bola ir para fora, mas não deu certo. Dois a 2, saque do Giba. Thiago. Aí agora, como o set é mais curto, ninguém quer errar o saque. Então, por isso que os levantadores têm uma facilidade muito maior, que a maioria das bolas vem na mão. Sacando Pimenta. 3 a 2 para Cuba. Recepção do Giba. Ricardinho chamou o Giba pela saída de rede. Bola explodiu no bloqueio. Foi para fora. 3 a 3. O auxiliar técnico reclamando que o Giba invadiu. Ele atacou esse projetor do lado cubano. Thiago. Denis. Sem bloqueio, praticamente cravando essa bola. Ele chegou a invadir a quadra brasileira ali. Deu uma olhada. O homem que está na saída de rede vai para finta. Aí no caso o Joel acompanhou, ele atacou sem bloqueio. E aí soltou o braço, né?
Erro de saque cubano, 4-4, tudo igual. Sacando o Marcelo Negrão. Diago. Oswaldo Hernandes atacando, jogando na diagonal. Uma diagonal curtíssima do Oswaldo Hernandes. Ponto de Cuba. Sacando o Ruiz. Ricardinho. Gustavo. Chutadinha no meio com o Gustavo. 5-5. A tendência é esse 7 lá, 6-6, 7-6. E às vezes não acaba no 15º. Vai pro 17, 19, 20. E vai embora, né? E vai embora, porque ninguém quer raçar, que ninguém quer forçar. Olha só. Isso aqui realmente é na mão da recepção. Agora o ataque foi errado, mas o Brasil não se aproveitou. Gustavo, bola amortecida. A chance do 6º ponto do Brasil. Aí o Ricardinho errou, hein? Foi tentar inventar uma bola de segunda ali, o Ricardinho acabou errando. Você falou bem, inventou, a bola estava baixa, essa bola é boa quando, olha lá, ele deixou a bola cair, o bloqueio estava em cima. 6-5 para a seleção cubana, agora 6-6. Era a chance do Brasil ter virado o placar naquele momento ali, aquela bola de segunda do Ricardinho. Saque do Gustavo. Diago. Denis. Bela defesa do Joel. Engiba foi buscar essa bola. Ricardinho. Mais um erro do Ricardinho. Foi impressionante. Uma final, um 5º set. Quer dizer, o Ricardinho faz uma besteira como essa. Ricardinho. Giba. Defesa do Romero, espetacular a defesa do Romero. Bola vai voltar de graça. Paulinho com o Ricardinho. Agora fez bem a finta Marcelo Negrão. Agora sim o Ricardinho jogou pro Marcelo Negrão. Ele fez menção que atacar, levantou muito bem, saiu de rede, fundo de quadra. Olha só, linda bola pro Marcelo Negrão. 7-7, tudo igual. Saque do Ricardinho lá no fundo da quadra. Diago de manchete, bola pra fora, não bate ninguém, vira o jogo Brasil. 8 para o Brasil, 7 para a seleção cubana. Agora as duas equipes trocando de lado na quadra. Com a vantagem brasileira no placar nesse 5º e último set. É aquilo que eu falo, que os cubanos também erram. Então quando a bola vem pro Ricardinho para dar de toque pro outro lado, não complica, dá pro outro lado que também eles podem errar, como também nós podemos bloquear, defender. Tá vendo aí o Joel, mais uma vez vai pro saque o Ricardinho. Brasil que joga na segunda-feira contra Barbados, na terça-feira contra a Venezuela. Vai descansar amanhã, portanto, o Brasil no vôlei masculino. No dia 31 de julho acontecem as semifinais do vôlei masculino do Pan-Americano de Winnipeg. Diago. Olha aqui, defesa do Paulinho. A chance do 9º ponto para abrir 2 de vantagem. É ponto do Brasil. 9º ponto da seleção brasileira com o ataque do Joel. 9 para o Brasil, 7 para Cuba. E o Juan Dias para o jogo. E mérito para o Joel. A gente não pode esquecer também o Ricardinho. O Ricardinho está indo lá para trás, quer dizer, sacando bem, sem forçar muito. E por 2 vezes a recepção não funcionou. O Oswaldo Hernandes não está conseguindo superar o bloqueio brasileiro. Então nós estamos muito bem, já abrimos 2 pontos. Brasil que começou muito bem nesse 3º dia de competições dos Jogos Pan-Americanos de Winnipeg. Começou com uma medalha de prata aí com a Carla Moreno no triatlo. Ela que teve vários problemas, foi assaltada, enfim, mas conseguiu buscar superação e conseguiu a medalha de prata para o Brasil. E hoje também o Brasil começou bem no polo aquático feminino. Brasil 8-6 em cima da equipe norte-americana. Polo aquático feminino que está estreando nos Jogos Pan-Americanos de Winnipeg. Polo aquático masculino já tinha conseguido uma medalha de prata em Mar del Plata em 1995. Mas o polo aquático feminino estreando em Winnipeg, em Jogos Pan-Americanos, já conseguindo até agora em 2 jogos 2 vitórias. Diago. Denis. Mais um erro da seleção cubana, em 10-7 para o Brasil. O Brasil fica 5 pontos se fechar. E chegou a hora dos cubanos errarem.
errando bastante, principalmente os dois atacantes de ponta. O passe não sai, não pode usar o homem do meio. Outro bom saque do Ricardinho, o Thiago. Ela foi muito alta pro Pimenta, hein? Giba, no capricho pro Joel, botou no chão, é ponto do Brasil, 11º ponto. Estamos chegando perto da vitória. 11-7 para o Brasil, olha só o Giba na pinta, hein? Na linha dos 3 pela saída de rede pro Joel. Principalmente agora o Brasil não errando mais saques. Agora um belo ataque do Denis. 11-8. E taticamente essa não é a equipe ideal para o Brasil. No caso o Marcelo Negrão está fora de posição, mas o importante é que está todo mundo imbuído da necessidade da vitória. Ricardinho foi lá fora da quadra para tentar esse levantamento, hein? Marcelo Negrão jogou no fundo da quadra, vem contra-ataque de Cuba. Contra a seleção cubana. 11-9. Brasil que perdeu para Cuba nas semifinais da Liga Mundial, perdeu a chance de disputar a medalha de ouro na Liga Mundial, justamente perdendo para a seleção cubana. Foi a única derrota do Brasil na segunda fase da Liga Mundial. Estourou o passe, foi lá, levantou do lado do Israel. Essa bola agora, você estava fudido, estava com pero van a jugar en los extremos de más jugado. Ouvimos um pouquinho Radamés Atari, agora o assistente aí do Juan Dias. Atenção, aqui ó, pedimos esse tempo aqui pro cara ou errar o saque ou dar uma caixinha, tá certo? Atento na caixinha. Bora. A caixinha que ele fala é um saque próximo à rede, aquela meia batida próxima. Ele está esperando um erro de saque, então uma caixinha. André. Vamos ver o que vai acontecer. Aí o Denis foi para a caixinha, né? Ricardinho, Douglas, é ponto do Brasil, cravando essa bola o Douglas. Excepcional, trabalhou muito bem o meio. Eles, inclusive, os cubanos na rede inverteram a posição, colocaram o Ruiz fazendo o meio. Eles não estavam acreditando que o Ricardinho fosse usar o meio. E usou com muita propriedade. O Brasil está muito bem nesse set. O André entrando com a número 3 no lugar do Joel com a número 9. Saque do Giba. Thiago. Ataque do Osvaldo Hernandes. 12-10. Pro saque o Pimenta, sacou do chão. Giba, Ricardinho. Olha o Giba, pela saída de rede, é um jogador importantíssimo também para o Brasil. Foi muito importante na Liga Mundial, ficando nas primeiras posições em vários fundamentos na Liga Mundial de Vôlei. E tá aí o Giba, na hora certa, definindo o ponto para o Brasil. 13-10. Brasil fica a 2 pontos, hein? Olha o erro na recepção. Ponto do Brasil. Foi o quarto toque. Os jogadores cubanos ficaram pedindo o toque do Gustavo, que eu sinceramente não vi ali na rede. Tem o match point a seleção brasileira, hein? Olha a cara do técnico. É muito bom começar um campeonato pan-americano com uma vitória contra Cuba. O jogo não acabou o jogo, mas estamos muito bem. Estamos aí com a faca, queijo, guardanapo na mão. E não dá para ver se ele tocou ou não na bola no braço do adversário. Os cubanos reclamaram. Para mim ele tocou no braço ali do jogador cubano. Mas não pode. Houve a reclamação do Juan Dias. Aí o técnico Radamés Atari. Agora o Brasil, basta botar mais uma bola no chão e o Brasil vence o jogo de virada por 3-7-2. Aí vencendo ganha moral. Sacando Douglas. 14-10. Thiago. Denis. Bloqueio do Brasil. Vitória brasileira na estreia no Pan-Americano no vôlei masculino e logo contra Cuba. 3-7-2 para a seleção brasileira. Brasil que venceu o primeiro set, depois perdeu o segundo e o terceiro, venceu o quarto set com muitas dificuldades, no 28-26, e agora no quinto e último set, uma grande vitória. O Brasil tem tudo para ficar na primeira posição. Aí as parciais para você, 15-10 no último set. O Brasil tem tudo para ficar na primeira posição nesse grupo A, grupo que também tem Barbados e Venezuela. Portanto, a seleção brasileira tem tudo para pegar o segundo colocado do outro grupo,
teoricamente o adversário mais fraco na fase semifinal, na briga aí pela medalha de ouro no Pan-Americano. Brasil que descansa amanhã, segunda-feira, enfrenta a seleção de Barbados. Na terça-feira, pega a seleção da Venezuela. Vibração aí do técnico Radamés Zattari. Realmente foi uma grande vitória, vingando, né, aquela vitória. Claro que na Liga Mundial foi muito mais importante, mas Cuba venceu por 3-0 nas semifinais da Liga Mundial de Vôlei em Mar del Plata, na Argentina. E agora em Winnipeg, no Canadá, vitória brasileira por 3-2. Um forte abraço para você. Você vai ficar ligado na ginástica rítmica, também no atletismo, com participação brasileira nos Jogos Pan-Americanos de Winnipeg. Agradecendo ao Fernandão e também a você, assinante do Sport TV. Fique ligado. Sport TV é o canal campeão.